Boa noite, família. Glória a Deus, estamos de volta. Foi um tempo bom de descanso, mas melhor ainda é poder saber que nós temos um lugar para retornar, né? É importante quando nós sentimos, temos essa sensação de pertencimento. Eu acho que isso é incrível, e eu e a Erika e minha família, nós estamos muito felizes de voltar a esse culto que tem sido muito especial para nós. Para você também que nos acompanha online, seja muito bem-vindo, que o Espírito Santo invada a sua casa, que você seja tocado pela presença de Deus, porque nós cremos e nós sabemos que Ele é um Deus onipresente, Ele está em todos os lugares e nós sabemos que Ele pode fazer muito. Então abra o seu coração. Eu queria pedir que você que está aqui, se você puder ficar em pé, para que nós possamos simplesmente orar de uma forma muito simples, prática, rápida, para que esse tempo seja consagrado para Ele, amém? Pai, nós queremos Te adorar e Te agradecer e dizer que o Senhor é dono desse tempo, dizer que o Senhor é dono deste templo e que tudo que nós fomos fazer aqui ou fizemos, que seja para o engrandecimento do Teu nome. Deus, nós queremos pedir que o Senhor venha, Espírito Santo, e inunde os corações. Eu peço que o Senhor use a minha vida para falar com os Teus filhos, para falar com os Teus servos, Pai, que haja coerência na palavra, que haja uma linha de raciocínio, que seja clara e que o Seu nome seja exaltado através desse tempo precioso. Eu Te agradeço pelo privilégio de estar aqui, Pai, pregar o Teu Evangelho, em nome de Jesus, amém. Será que você poderia aplaudir a Deus aí? Ele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, amém? Glória a Deus. Eu não vou perguntar quem estava com saudade de mim, porque vai que alguém, não levanta a mão, aí eu vou ficar chateado. Mas olha só, Deus deu uma série muito especial para mim e para a Erika, para nós começarmos esse ano. Esse ano nós vamos tentar fazer algumas séries diferentes, e a primeira série que o Espírito Santo tocou nos nossos corações surgiu depois de eu ter não rasgado uns 3 esboços de pregação, mas de ter deixado de lado o Espírito Santo falando para mim: não é esse sermão, não é esse sermão. Então surgiu essa mensagem, Ele venceu. Na verdade surgiu essa série, Ele venceu. E dentro dessa série nós vamos abordar a figura de Jesus e o que Jesus venceu, que nós também podemos vencer. Porque eu acredito que o que Jesus fez, a palavra de Deus diz que nós faríamos o que Ele fez e ainda coisas maiores. Eu acredito que se Ele venceu a tentação, nós também podemos vencer as tentações. Quem aqui crê nisso? Amém? Isso não faz de nós super-heróis, mas isso faz de nós pessoas segundo a imagem e semelhança dEle. Porque se Ele venceu a tentação, nós também poderemos vencer, e nós venceremos. E hoje nós vamos aplicar como Ele venceu a tentação, e como você pode vencer a tentação, e como eu posso vencer as tentações, as ferramentas que Jesus usou. E eu tenho certeza que se você botar isso em prática, você vai ter muito sucesso. Amém? Todo mundo comigo? Glória a Deus, vamos começar. Eu queria começar contando uma história para vocês. Essa história, ela é verídica. Ela conta que 2 mulheres, 2 amigas, decidiram ir conhecer um espaço novo dentro de um zoológico no interior dos Estados Unidos, uma cidade chamada Louisville. E elas decidiram então ir conhecer essa área que estava sendo inaugurada. Essa área era uma área voltada especialmente para os felinos. Então dentro daquela área era uma reserva onde as pessoas poderiam não interagir, mas ter um contato mais perto com os leões, com os tigres. Tinha lá tigre branco, tigre de bengala, tinha as chitas, tinha vários tipos de felino. Então elas estavam animadas, pegaram os seus 2 filhos, um de 3 e um de 4 anos, e decidiram ir fazer esse passeio. Chegaram no zoológico, as crianças totalmente animadas. Enquanto elas passavam a caminho deste lugar, aconteceu que o cobertor de uma das crianças caiu no chão, e então enrolou na roda do carrinho. Quem aqui é pai? Quantos já passaram por isso? Você lava, você cuida do cobertor, e aí cai no chão, o carrinho passa por cima. Não é verdade? Você fala: meu Deus, que porcaria que aconteceu isso. Mas essas mães então, vendo que aquele cobertor enrolou na roda do carrinho, elas se abaixaram e começaram então a desenrolar, a tentar desfazer a bagunça que aquele cobertor fez e da forma como ele ficou preso. Elas 2 não se atentaram que as crianças continuaram andando. E as crianças também não se atentaram que
as mães pararam. As crianças continuaram andando, as mães pararam abaixadas. Quando elas levantaram, elas perceberam que as duas crianças passaram por uma brecha na cerca e entraram dentro da área dos felinos. A primeira mãe ficou desesperada, enquanto a segunda pensou: eu não consigo passar por esse espaço, porque é um espaço muito minúsculo. Eu não consigo gritar, porque se eu gritar eu posso atrair os leões, porque conta que as crianças estavam a cerca de 5 metros de distância para os leões. Então eu não consigo gritar, porque se eu gritar eu posso assustar as crianças e eu posso assustar o leão. Então aconteceu uma catástrofe muito maior. Foi quando então uma mãe decidiu ajoelhar, abrir os braços e falar: filho, vem aqui me dar um abraço. E o que aconteceu foi que o amor dessa mãe salvou essas crianças de um mal que elas não tinham nem ideia. Eu quero começar aplicando que muitas vezes Deus, posso te falar uma coisa? Deus está de braços abertos, esperando que você corra para Ele, para que Ele te livre de um mal, através do amor dEle, que você nunca viu e nem imaginou que você correria. Esse é o Deus que você serve. Será que você pode se expressar na presença dEle? Glória a Deus. E nós vamos começar essa mensagem agora. Isso foi uma pequena introdução, porque Jesus venceu as tentações. E não somente venceu as tentações, como nos deixou grandes lições. E nós vamos aplicar no dia de hoje. O dicionário define a tentação como o impulso para a prática de coisa censurável ou não recomendável. Ou seja, todos nós sentimos desejos e vontade de fazer coisas que nós não devemos fazer. Desde criança, quantas vezes nós não vimos o John? O John, ele tem um negócio com a TV que ele quer bater na televisão. Toda vez ele quer bater com a baqueta, ele quer pôr o dedo, ele quer, e nós não faça isso, não faça isso, vai quebrar a televisão. Nós temos um instinto muitas vezes de fazer coisas que os nossos pais nos proíbem. Todos nós, seja adulto, seja criança, você está passando por algum tipo de tentação. Você vive algum tipo de tentação? Será que você poderia ser vulnerável nessa noite? Se você está passando por algum tipo de tentação, levante sua mão. Porque hoje é o dia que o Senhor vai falar no seu coração e vai te mostrar que você pode vencer essa tentação. Amém? Espera aí que meu computador deu pau aqui. Amém. O tema que eu vou abordar hoje é mostrar para vocês a forma como Jesus venceu essas tentações e a forma como nós vamos vencer também. Por isso aqui eu quero aplicar 4 importantes lições que Jesus nos ensina quando Ele venceu as tentações. E se você seguir essas lições, você vai ser bem sucedido, amém? Será que você poderia abrir sua Bíblia em Mateus 4, de 1 a 11? Mateus 4, de 1 a 11. Diz assim: a seguir foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Não é engraçado que Jesus, ele olha muitas vezes o momento de alegria e euforia? Porque aqui eu acredito que Jesus estava passando um momento, talvez ao mesmo tempo que de euforia, mas uma fraqueza física, porque Jesus tinha sido acabado de batizar por João Batista. Então é levado para jejuar, e depois nesse jejum Satanás usa da sua fome, porque Satanás sabia que ele estava com fome, sabia as necessidades que ele tinha para te questionar. E quantas vezes nós não temos coisas questionadas exatamente naquilo que precisa? Então talvez você tenha contato com dinheiro no seu trabalho e você está com uma conta atrasada, e aí Satanás fala: para a empresa não vai dar nada, para a empresa não pega nada, eles nem vão sentir essa diferença.
Olá, talvez você esteja com seu casamento abalado, sua esposa não esteja te tratando muito bem, então aquela moça do seu trabalho passa por você e Satanás fala: olha como ela te valoriza, como a sua esposa não te valoriza. E a mesma coisa para a mulher, o seu marido talvez não seja tão carinhoso e você fica escutando as vozes daqueles caras que nada mais querem do que destruir o seu casamento, e Satanás sussurrando no seu ouvido: olha lá, olha como ele pode ser carinhoso com você. É exatamente assim que exatamente assim que Satanás faz. Ele sussurra no nosso ouvido, para que nós cedamos às nossas vontades, as vontades humanas, e que caiamos em pecado e nos distanciamos da presença de Deus. Então ele diz lá: se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. O pináculo do templo é o lugar mais alto do templo, tá? Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. A primeira lição que Jesus nos ensina, que para vencer as tentações, você precisa estar cheio do Espírito. Você pode repetir? Eu preciso estar cheio do Espírito. Na versão de Mateus, começa dizendo: Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito. Na versão em Lucas diz: Jesus estava cheio do Espírito e foi levado ao deserto. Você precisa estar cheio do Espírito. O Espírito Santo é o poder de Deus, e todos aqueles que aceitam a Jesus imediatamente têm acesso ao Espírito Santo. Porque se você se converteu, se você um dia confessou que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, o Espírito entrou na sua vida. Então você tem acesso ao poder de Deus através do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em você. Agora, se o Espírito habita em nós então temos uma ajuda espiritual muito mais forte e capaz de superar qualquer tentação de natureza espiritual ou de natureza física. Porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Concordam com o que está escrito na Bíblia? Então, se o Espírito Santo habita em você, você tem sim poder para resistir a uma tentação. Acontece que muitas vezes nós não queremos resistir a uma tentação. Ou simplesmente você fecha os seus olhos para cair nessa tentação. Ou simplesmente você não está tão cheio do Espírito, se torna fraco e uma presa fácil para que Satanás te golpeie. No versículo 4 diz assim: a seguir foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que é importante você saber, que você só pode ser cheio do Espírito se você dobrar o seu joelho todos os dias e manter um relacionamento com Ele. Relacionamento com o Espírito Santo, ele não pode ser criado apenas no momento de luta. Ele não pode ser criado apenas em um momento de dificuldade. Ele tem que ser criado e nutrido, assim como você nutre o seu relacionamento com a sua esposa, assim como você nutre o seu relacionamento com o seu filho, você tem que nutrir um relacionamento com o Espírito Santo. Quantas más decisões nós não tomamos, porque nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito, porque aquilo que está em nós, o desejo que nós temos, é muito maior do que a vontade de obedecer. Só que quando você está cheio do Espírito, algo te incomoda, algo borbulha dentro de você, que você precisa fazer exatamente aquilo que você sabe o que você precisa fazer. Isso não quer dizer que é fácil. Eu não quero aqui falar que se você estiver cheio do Espírito você não vai ter luta. Não, você vai ter luta, mas você vai saber o que fazer para vencer essa luta. Amém? Nós precisamos ter um relacionamento dia a dia. Quando você tem uma medida completa do Espírito, você ouve a voz dele, você sente o direcionamento, você entende o direcionamento e você então decide obedecer. Então o primeiro ponto: você quer vencer as suas tentações? Sim ou não? O que você precisa saber? Você precisa saber que você precisa ser cheio do Espírito. Você quer ser cheio do Espírito?
se relacione com Ele. Existem formas e formas de você se relacionar com o Espírito. Você pode, todos os dias, a minha sugestão, coloque seu joelho no chão, ore, busque, leia a palavra, cante louvores, se relacione com Ele, porque Ele é maravilhoso, amém? A segunda lição que Jesus nos ensina é que para vencer as tentações, nós precisamos manter a nossa espada espiritual afiada. Quem que sabe qual é a espada espiritual? Palavra de Deus. Mas deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu queria pedir uma ajuda. Olha só. Vocês imaginam que em tempos de guerra, hoje não, porque hoje a guerra que existe, as pessoas usam armas, bombas e tudo mais. Mas vamos dizer que eu vou para uma guerra nos tempos medievais. Então eu decido, eu sou um soldado valente. Vem, oponente. Essa espada aqui é uma espada apropriada para eu lutar qualquer tipo de guerra? Sim ou não? Se eu for para uma batalha com essa espada, o que vai acontecer? Ela vai quebrar, eu vou morrer. Vem cá, Dani, deixa eu furar você. Fura nada, o que vai fazer é talvez um calo, se bater um pouco forte. Essa não é uma espada apropriada para você lutar uma guerra. Se eu trocar e pegar uma espada desse tamanho e for para uma guerra, vem cá, Dani, brincadeira, não é não. E for para uma guerra, eu tenho chance de ganhar? Se eu for um soldado de verdade, se eu for para uma guerra com essa espada, eu tenho muita chance de derrotar o meu oponente, certo? Errado. Porque essa espada aqui é uma espada totalmente cega, e ela não corta absolutamente nada. Então, embora eu tenha a ferramenta certa, ela não está pronta para uso. Embora eu tenha uma ferramenta que possa me salvar da morte, ela não está afiada. E ela pode não estar afiada por inúmeras razões. Porque eu não sei afiar, porque eu usei de forma errada, ou porque simplesmente eu não quero afiar. Eu não estou pronto para a guerra. A palavra de Deus é a mesma coisa, meu irmão. Não adianta você ter a Bíblia se você não saber como usar. Obrigado, Isa. Guarda essa espada, pelo amor de Deus. É Dom Pedro II. Não adianta você, eu conheço tudo da Bíblia, mas se você não pratica, se você não afia a sua vida diariamente, de nada vai adiantar tanto conhecimento. Se você quer estar pronto para debater contra qualquer um a respeito da palavra de Deus, e eu vou falar uma coisa para você. Hoje o que o mundo mais precisa, o que as pessoas mais precisam é a palavra de Deus. O que as pessoas mais têm necessidade de ouvir é o amor de Deus, e o amor de Deus consta aqui. Agora, se você não afiar a sua vida com a palavra de Deus, qual é a chance de quando alguém vier combater a Bíblia ou tentar deturpar a palavra de Deus, você ter alguma base para defender? Porque deixa eu te falar uma coisa, Satanás é sábio. Ele sabe exatamente o seu ponto. Ele sabe exatamente aonde é crítico para você. E ele vai tentar a sua vida exatamente nesse ponto. Agora, se você não estiver com a sua espada afiada e pronta para uso, isso eu estou falando dentro de você, porque a palavra de Deus sempre está pronta. Só que, se eu der essa Bíblia aqui para uma pessoa que não acredita, as palavras aqui talvez não façam diferença. Agora, se eu usar essa palavra aqui, se eu der na mão de uma pessoa que confia que a Bíblia pode restaurar, que confia que tudo o que está aqui é verdade, que confia que isso aqui pode trazer salvação, pode trazer cura, essa pessoa tem acesso e essa pessoa é curada. Amém? Efésios 6,17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então aqui você já viu. Então, em uma batalha humana, meu amigo, não adianta você ter uma espada que não esteja afiada e pronta para uso. E numa batalha espiritual não adianta você ter conhecimento da palavra, mas não ter sabedoria para aplicar. Amém? Por isso nós precisamos ter o nosso alimento espiritual diariamente. No começo do ano, eu fiz a minha primeira palavra aqui, a minha primeira pregação, e eu falei que eu e a Érica, nós começamos a ler a Bíblia, e nós iríamos ler o Novo Testamento em 31 dias. Foi 31, né? Quando ela falou, eu falei, cara, nunca que eu vou conseguir. Cara, o Novo Testamento inteiro em um mês é muito.
Mas eu me senti desafiado, eu falei, eu vou. E nós lemos a Bíblia em 31 dias. No último dia, eu tive a brilhante ideia de quando eu viajei, talvez aqui alguns acompanharam nos stories lá do Instagram. Eu tive a brilhante ideia, porque eu amo hambúrguer, eu amo comer. É isso, gente, eu faço exercício para poder comer. Basicamente isso, não tenho interesse nenhum em ficar com shape, não tenho interesse nenhum em ficar bolado, eu quero comer, eu quero ser feliz. E eu amo hambúrguer, só que no dia a dia não dá para comer hambúrguer. E quando nós fomos viajar agora, tirar férias, eu falei, eu vou comer todos os dias hambúrguer, pelo menos em uma das refeições. E ela olhou e falou, tá bom. E eu comi durante 21 dias. Só que eu esqueci que existem órgãos dentro de mim. E o meu fígado pediu arrego. Bateu 3 vezes lá, falou, não dá. As pessoas brincam, você fez jejum reverso. Fiz jejum reverso. Exatamente nesse dia, no último dia da minha leitura da palavra que eu tinha que finalizar, eu tive uma dor no meu corpo, o meu fígado ficou ruim, eu fiquei mal, e eu falei, cara, eu tenho que acabar essa palavra, eu tenho que acabar de ler. Faltava acho que uns 15 capítulos de Apocalipse, e Apocalipse é um livro tão gostoso, mas você tem que ler com muita atenção, e eu preciso acabar, e eu deitei 8 horas, eu estava tão ruim que eu deitei 8 horas da noite, e eu apaguei, eu fui acordar 2 horas da manhã, e eu acordei assustado, eu falei, não, eu vou acabar antes de amanhecer. E eu levantei e fui ler a Bíblia. E eu li a Bíblia até 4:30 da manhã. E foi um tempo maravilhoso. Por que eu estou te falando isso? Porque nós precisamos nos alimentar. E o que eu percebi que durante esses 31 dias, lendo a Bíblia todos os dias de maneira intensa, eu percebi como Deus é maravilhoso, como Jesus é incrível e como eu quero parecer mais com Ele. Como Ele venceu tantas coisas que nós também podemos vencer. Primeira dessas coisas, para agradar a Deus, nós precisamos dizer não para as nossas vontades e dizer sim para a vontade dEle. Também está escrito lá, Jesus porém respondeu, continuando no versículo 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui eu quero te falar uma coisa. Talvez você fique um dia sem comer, você passe mal. Eu não estou falando de jejum, estou falando, vou ficar sem comer, não tenho condição de comprar comida, fiquei sem comer um dia. Talvez você passe mal. Se você ficar 2 semanas, talvez você passe mal. Se você ficar mais de um mês, talvez você até morra de fome. Por que um alimento físico ele é tão importante e nós deixamos de lado o alimento espiritual? Na mesma intensidade, eu estou para te dizer que mais do que você necessita de um alimento físico, você necessita de um alimento espiritual. E o alimento espiritual está na palavra de Deus. Porque se você não se alimentar da palavra de Deus, você vai ficar fraco, você vai cair em tentação, você vai se afastar da presença de Deus, você vai continuar pecando, e nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Então o que eu quero te falar aqui é que Satanás ele é sábio, e ele apela para os nossos próprios desejos e satisfação pessoal. Ele apela para aquele desejo do ser humano de ter autonomia. Não foi assim com Eva? Olha Eva, Gênesis, eu até marquei aqui, eu não sei onde está. Ou eu apaguei? Eu devo ter apagado sem querer. Mas ele não fala lá para Eva? Eva, você não quer conhecer o bem e mal? Você não quer ter autonomia para decidir as coisas? Faça isso. Ele jogou aquela semente e Eva caiu em pecado. A nossa cultura tenta fazer exatamente. Seja feliz. Abandone o seu casamento, seja feliz. Cara, não tem problema, dá esse tapinha aqui nessa carreira. Cara, fuma esse baseado. Sabe aquela menina, nossa, fala mal dela. Sabe aquele pastor, critica ele. Sabe aquela pessoa, cancela ela na internet. É exatamente o que o mundo nos sugere. Tem autonomia para decidir o que você quer. O que Deus importa, o que Deus quer, não importa. O que importa é você ser feliz. Você tem uma aliança com Deus, meu irmão. Se você aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, eu quero te falar que você tem uma aliança com Deus. O que você precisa fazer é honrar essa aliança. O que eu preciso fazer diariamente é honrar essa aliança que eu tenho com Ele. Amém? Então nós podemos estar vivos fisicamente. Todo mundo aqui está vivo fisicamente, né? Amém? Tem alguém morto? Não, né? Mas e morto espiritualmente?
Tem alguém aqui que está morto espiritualmente? Porque eu quero falar que o Deus que eu sirvo vai te ressuscitar hoje em nome de Jesus. Amém? Então você alimenta o seu espírito. A terceira lição que Jesus nos ensina é: não troque a sua recompensa espiritual pela recompensa física. O versículo 8 diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isso te darei se prostrados me adorares. Cara, não é absolutamente isso que ele faz com a gente? A mesma tática que ele usou com Jesus, ele usa com a gente nos dias de hoje. Passa por cima dessa pessoa que você vai crescer no seu trabalho. Você quer dinheiro, eu te dou dinheiro. Você quer isso, eu faço isso. Você quer sexo, eu te dou sexo de graça. Você quer drogas, eu te apresento amigos que te dão droga. Deixa eu te falar, Satanás ele não apresenta as consequências. Tinha uma música de uma banda que chamava Juízo Final. Quem conhece essa banda, Juízo Final? Só a galera que é bem old school mesmo e curtia um rap. Não é não, Dani? A gente não podia ouvir muito Racionais, mas a gente ouvia Juízo Final. O Diegão conhece Juízo Final? Conhece. Tinha uma música que dizia assim: o diabo é do tipo amigo da onça, te dá com a colher e te tira com a concha. É exatamente isso que o diabo faz. Ele te dá só a pontinha. Meu irmão, na medida que você pega, ele cria um buraco e te derruba de um jeito que você nunca mais, ou talvez vai apanhar muito para sair desse buraco. Você realmente acha que Satanás te mostrasse: meu filho, olha aqui, tá vendo esse dinheiro? Pega ele, você vai ser preso e vai morrer na cadeia. Você acha que alguém pegaria? Meu filho, tá vendo aquela mulher maravilhosa do seu trabalho? Se relacione com ela, você vai contrair uma doença, você vai acabar com a sua vida e então você vai morrer sofrendo muito. Você acha que alguém buscaria ou obedeceria essa voz? Satanás ele cria uma situação onde você se vislumbra com algo, então ele derruba você. Só que a queda que você tem é tão dolorosa e você sente tanta vergonha do que você fez, que ao invés de você correr para os braços daquele que está de braços abertos, você corre em direção oposta, você foge da presença de Deus porque você sente vergonha. E é isso que Satanás faz. Quantas vidas não foram sacrificadas? Quantos relacionamentos não deram certo? Porque pessoas, ao invés de correr para os braços de amor, do amor de socorro de Jesus, decidiram correr para o outro lado, para o lado oposto. É isso que Satanás quer de você. O diabo é do tipo amigo da onça, te dá com a colher e te tira com a concha. Nós precisamos lembrar diariamente que todas as coisas que o mundo pode nos proporcionar pode desaparecer num estalo de dedo. Essa semana, cara, eu tive um aconselhamento muito doído. Um jovem recém-casado, cara, não é daqui da igreja, é de um outro lugar, mas você percebe o quão apaixonado ele era por Deus. Só que ele cometeu um pecado, e por conta da vergonha e por conta da cadeia que ele vive, das correntes que o amarram, ele não consegue sair, embora ele saiba. E eu falei para ele, você está aqui para ouvir aquilo que você quer ouvir, ou para ouvir aquilo que Deus tem para te falar? Porque eu acho que você sabe exatamente o que você precisa fazer. E ele falou: eu sei o que eu preciso fazer, eu só não consigo. Aí eu falei: você se meteu nesse buraco. A única pessoa que pode sair, te fazer sair, é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo. Mas para isso você precisa clamar e precisa querer verdadeiramente. E ele me disse: eu não sei se eu quero. E aquilo me deu uma raiva, mas não raiva dele, mas me deu uma raiva de Satanás. Porque de verdade eu não sei o que vai ser. E a minha oração é: Deus, visita esse menino, restaura a vida desse menino, tira a cegueira dele, para que ele possa ver o que Satanás vai fazer com a vida dele, e já está fazendo. Toda saúde, poder, respeito e status, Satanás consegue te tirar com um espirro, meu irmão. Os prazeres que o mundo te oferece não é nada comparado com aquilo que Deus quer te proporcionar. 1 Coríntios 2:9 diz assim:
Mas como está escrito, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Quem ama a Deus? De verdade, quem ama a Deus? Eu amo muito a Deus. Você ama a Deus? Você não tem a mínima ideia do que Deus está preparando para você. Você não tem a mínima noção. Pense uma coisa boa, não é nada comparado com aquilo que Deus está preparando para você. Eu vejo a minha família, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu tenho muita alegria e muito prazer de estar com eles, mas o prazer de eu estar com eles não é nada comparado com aquilo que Deus está preparando para mim. O prazer que eu tenho de estar aqui pregando a palavra de Deus não é nada comparado com o que Ele está preparando para mim. O prazer que eu tenho de estar na companhia do meu pai comemorando o aniversário dele não é nada comparado com o que Deus está preparando para mim. Meu irmão, se você crê nisso, você precisa se expressar agora. Você precisa se expressar na presença de Deus, porque o que Ele quer é uma igreja viva. Se expresse na presença do Senhor. Só o que acontece é que nós vivemos numa geração que eu já ouvi pessoas chamando de geração micro-ondas. Quem já ouviu aqui essa frase? Essa é uma geração micro-ondas. Nós queremos tudo para ontem, 30 segundos. Você acha que os seus problemas vão ser solucionados se você apertar 30 segundos no micro-ondas e colocar lá uma pipoca passar? Meu querido, o tempo de Deus não funciona dessa forma. Você precisa ter paciência. Você precisa muitas vezes esperar, crer, ter fé que Ele está trabalhando para você, porque de fato Ele está trabalhando para você. Se você quer realmente vencer as suas tentações, não troque o prazer, a recompensa espiritual, aquilo que Deus está preparando para você, pelo que o mundo pode te dar, pelos prazeres físicos. Nós não podemos acelerar o relógio de Jesus. Cara, posso falar uma coisa? Eu sei que existem muitos povos que sofrem muito mais do que o povo brasileiro. Eu sei que existem inúmeros países que vivem uma situação de miséria infinitamente pior do que a nossa. Eu sei que o que nós temos aqui hoje não é nada comparado, sabe, às coisas que países da África ou de outros lugares têm. Mas corta o meu coração ver como o povo brasileiro sofre. Eu brinquei com a Érica outro dia. Eu falei, eu acho, de verdade eu acho, que quando a gente chegar no céu, Deus vai falar assim, quem é brasileiro aí, dá um passo para frente, vocês têm uma recompensa um pouquinho maior aqui. Porque, cara, como a gente sofre, meu. Se tem a esquerda no poder, a gente fala, não serve. Entre a direita não serve, ninguém serve, cara. E a gente fica botando a nossa esperança na mão de homens, na mão de pessoas, achando que eles vão, sabe, transformar o Brasil, a nossa sociedade. Enquanto nós não colocarmos a nossa esperança no Senhor, eu quero te falar que nada vai acontecer. Enquanto você não colocar as suas expectativas na presença de Deus, nada vai acontecer. Enquanto você falar, Senhor, eu não consigo lutar contra as minhas tentações sozinhos, nada vai acontecer. Ou pior, você vai cair. Se Deus não lutar essa batalha com você, meu irmão, você vai cair e o tombo vai ser feio. Eu quero te falar uma coisa, que Satanás usa do que é bom para trazer maus resultados. Sabia disso? Quando Jesus foi tentado no pináculo do templo, Satanás citou passagens bíblicas. Isso prova que Satanás conhece muito a Bíblia, muito mais do que eu, do que você. Ele sabe de cor, ele conhece a Bíblia como a palma da mão dele. Tanto é que existe aquele, crente, até Satanás é. Quantos já ouviram essa frase? Crente até Satanás, velho. E o que eu quero te falar é o seguinte: mesmo que você leia a Bíblia de capa a capa, mesmo que você conheça as escrituras de cor, se você não deixar com que isso aqui se torne o seu manual de conduta e o seu escudo que te protege dos erros e uma palavra viva que te transforma, de nada adianta. Satanás conhece muito bem a Bíblia, e não é porque ele conhece que ele foi salvo. Muitas pessoas que conhecem a Bíblia não serão salvas porque não acreditam verdadeiramente, ou então porque estão indo contra a palavra de Deus. Satanás sempre vai mostrar para você os prazeres que o mundo te oferece. Outro ponto, Satanás usa o nosso orgulho para nos levar a pecar.
Foi assim que ele caiu. Não foi assim que Satanás caiu. Não foi assim que Satanás foi expulso da presença de Deus. Por quê? Porque ele quis ser Deus. O orgulho dele falou mais alto quando ele olhou para Jesus e falou: por que ele pode ser e eu não posso ser? Então ele foi expulso da presença de Deus. Não foi assim que ele quis fazer com Eva? Aí eu quero ter sabedoria. Eva, ele te falou isso? Mas se você tiver isso, você vai ser igual a Deus. Você vai ter conhecimento do bem e do mal. Exatamente a mesma tática. Está lá, ó, Gênesis 3:1. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis da árvore do jardim? Isso, cara, nos dá uma clara ideia de como Satanás usa dessa artimanha para tentar destruir as nossas vidas. Ele sempre brinca com a nossa tendência de ser orgulhoso, de não nos submetermos a quem Deus de fato é. Quando ele falou para Jesus: se realmente és o Filho de Deus, você acredita, você acha que Jesus tinha dúvidas se ele era ou não o Filho de Deus? A Bíblia não mostra relatos, mas nós sabemos, até mesmo quando ele tinha 12 anos, quando foi questionado, ele estava lá no templo, ele disse: eu estou na casa do meu pai. Então ele tinha conhecimento sim, que ele era o Filho de Deus. Você acha que ele precisava mostrar alguma coisa para Satanás, demonstrar algum tipo de poder? Deixa eu te falar, e nem você precisa demonstrar nada para Satanás. O que você precisa demonstrar é amor para aquele que te salvou. O que você precisa demonstrar é lealdade para aquele que um dia morreu por você na cruz e levou sobre ele todas as suas enfermidades e as suas dores. O que você precisa entender é que Satanás não precisa ser glorificado através da sua vida. Você precisa entender que você precisa se levantar. Com isso eu entro na quarta e última lição que nós temos que aprender, que Jesus fez: adore somente a Deus. Versículo 10 diz assim: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Meu irmão, vou ler de novo isso aqui, ó. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Nossa lealdade deve ser com Deus somente. Nossa lealdade é apenas com Ele. Nós não podemos servir a Deus e Satanás ao mesmo tempo. Se nós colocamos algo entre nós e Deus, nós estamos nos distanciando da presença de Deus, e nós vamos cair em algum ponto. Deus não precisa da nossa adoração, gente, porque Ele é orgulhoso. Ele deseja que nós conheçamos Ele de uma outra forma. E para que você conheça a Deus, você tem que adorá-lo. Ele não quer que você adore a Ele porque, olha só, eu sou Deus, você precisa me adorar. Não, eu quero que você me adore porque eu sou um bom pai, porque eu quero cuidar de você. Porque se você me adorar, eu te dou acesso a tantas coisas. Eu te dou um abraço, eu sou a sua segurança. Eu sou o seu socorro em meio à tempestade. Muitas pessoas hoje adoram ao dinheiro. Pessoas que fizeram um pacto com Deus. Deus, se eu prosperar na minha vida, eu vou servir no ministério. Se eu prosperar na minha vida, quanto mais eu tiver, mais eu vou abençoar. Quanto mais eu tiver, mais eu vou abençoar a igreja, mais eu vou abençoar as pessoas. Então começam a ganhar dinheiro e simplesmente se esquecem daquilo que Deus falou. Retenham o dinheiro, porque então o dinheiro não serve mais a essas pessoas servem o dinheiro. E eu posso te falar uma coisa, o que eu acredito, que se todos da igreja, todos, entendessem a questão do dízimos e das ofertas, nós não distribuiríamos apenas 300 cestas básicas por semana. Nós distribuiríamos 1.000, 2.000, 3.000 cestas básicas por semana. Nós não distribuímos mais, não é porque nós não queremos, é porque nós não temos. Porque existem pessoas, não somente dessa igreja, mas de outras denominações, que amam tanto ao dinheiro, decidem adorar o dinheiro e não mais adorar a Deus. Porque quando você adora a Deus, meu querido, nada do que você tem
é mais importante do que agradar o coração de Deus. Quantas pessoas querem status e desejam status? Senhor, eu quero crescer no meu trabalho, porque se eu crescer no meu trabalho eu vou falar da sua palavra. Senhor, se eu for promovido, eu vou criar um culto aqui nesse lugar, nessa empresa, e o seu nome vai ser exaltado. Então, quando atingem um poder, simplesmente passam por cima de pessoas, humilham pessoas, tratam mal as pessoas, traem a confiança das pessoas, sabe? Esquecem o que foi combinado com Deus. Por quê? Porque o status é mais importante do que a presença de Deus. Quantas pessoas que não falam: Senhor, eu queria ter fama, eu queria ter voz, porque se eu tiver voz, se eu entrar na mídia, se eu fizer isso, se eu crescer os meus seguidores, se eu tiver, Senhor, com 15 milhões de inscritos no meu canal, mais pessoas vão ouvir. Então não vivem uma vida de santidade, e o evangelho é envergonhado por conta de ações erradas. Pessoas precisam adorar a Deus, nós precisamos adorar a Deus, e só Ele prestar culto. Meu querido, o que vier depois disso é lucro. O que você precisa ter é adorar a Deus de todo o seu coração. Quantas vezes nós não conhecemos pessoas que sacrificam absolutamente tudo, sonhos, relacionamentos, e não causam nenhuma diferença, porque não adoram a Deus de verdade. Quando nós exaltamos a Deus, nós somos recompensados. Quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas na sua vida. Isso não sou eu que digo, mas é a palavra que Deus diz. E é isso, se você adorar somente a Deus, você vai ter a sua vida recompensada. Jesus resistiu a Satanás, e no final, no versículo 11 diz assim: com isso, depois de Jesus ter dito não e rebatido Satanás todas as vezes com a palavra, no versículo 11 diz assim: com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Se você resistir o diabo, meu querido, a presença de Deus vai inundar a sua vida, e você vai sair extremamente satisfeito. Você vai ser cuidado pelo Espírito de Deus, e você não vai mais ter uma vida de miséria espiritual, mas uma vida abundante na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu queria concluir essa mensagem pedindo que você feche seus olhos. O que Deus diz para você hoje é que se você entendeu as armas que você tem para que você resista às tentações, hoje é dia de você dar um passo de fé e não correr em direção ao leão, mas correr em direção àquele que está de braços abertos, braços de amor, te esperando para que você seja salvo de um perigo que você não pode nem imaginar. A nossa consciência, a nossa vontade, muitas vezes deseja com que você faça algo totalmente errado, totalmente contrário àquilo que Deus tem. Mas o que Deus está falando para você hoje é: eu quero te santificar, eu quero te ajudar. Se você está com problema no seu casamento, eu quero te ajudar. Se você está com problema com drogas, eu quero te ajudar. Se você está vivendo uma vida de imoralidade, Ele diz: eu quero te ajudar. Se você é um fofoqueiro, é um intriguento, que o Espírito de Deus diz: eu quero te ajudar. Se você vive uma vida onde você simplesmente cedeu aos desejos da carne, o que o Espírito diz é: eu estou de braços abertos e eu quero te ajudar. Eu não sei a luta que você está enfrentando, mas eu sei que existem muitas pessoas na Bíblia que resistiram ao diabo e foram completamente vitoriosas. Daniel resistiu às tentações, foi vitorioso. Sadraque, Mesaque e Abidnego resistiu às tentações e foram vitoriosos. José resistiu às tentações por várias vezes e foi vitorioso, foi eleito o rei do Egito. Aliás, o governador, perdão. O que Deus está falando para você é: resista ao diabo e experimente aquilo que eu tenho para te oferecer. Experimente aquilo que eu tenho para te oferecer. Se você hoje vive algum tipo de tentação, em qualquer área da sua vida,
e você deseja entregar essas tentações e dizer: Senhor, eu preciso do teu Espírito para lutar contra isso, eu preciso da sua força para lutar contra isso, eu não aceito mais cair nisso, seja pornografia, seja um adultério, seja qualquer coisa que te distancie da presença de Deus. Eu queria pedir que você levante do seu lugar, seja um pensamento impuro, seja uma atitude, seja a sua língua afiada. Eu quero pedir que você tenha coragem e levante do seu lugar, porque hoje o Espírito Santo vai entrar na sua vida e Ele vai te mostrar todas as armas que você tem. Aliás, Ele já te mostrou através dessa palavra, mas o que Ele quer te falar hoje é: eu estou de braços abertos, te esperando, para que você não mais viva em uma cadeia, para que você experimente como eu sou um bom pai. Você que levantou, eu queria pedir que você colocasse a mão no seu coração e que você faça a oração mais sincera que você já fez. Você não precisa gritar, mas fale com o Senhor hoje. Fale: Senhor, eu não consigo sozinho, estou preso nisso, eu não consigo sozinho, eu preciso da sua ajuda. Por favor, Jesus, me ajuda. E eu posso te afirmar que se você clamar a presença dEle, Ele vem. Que se você clamar a presença dEle e falar: Senhor, eu posso ter um abraço seu, você vai se sentir abraçado. Eu te garanto que se você buscar a presença de Deus, você vai ser cheio e você vai ter a sua vida transformada. Ele venceu as tentações e Ele nos deu estratégias para que nós possamos vencer também. Faça essa oração no seu lugar, e eu quero fazer aqui. Quero pedir que você continue orando onde você estiver. Se existe alguém aqui que deseja entregar o coração para Jesus, talvez a sua vida esteja um bagaço, talvez você esteja destruído e você nunca tenha entregado o seu coração para Jesus e falado para Ele: Senhor, entre na minha vida, eu preciso do teu Espírito, eu preciso do teu Espírito para estar cheio e vencer essas lutas e vencer essas dificuldades. Se você nunca fez essa oração, nunca entregou o seu coração para Jesus e deseja entregar hoje, eu queria pedir que você levantasse a sua mão e nós vamos orar por você. E quando nós orarmos e quando você confessar Ele como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo vai entrar na sua vida e vai tocar em você. Existe alguém que deseja fazer essa oração? Existe alguém? Acredito que não. Glória a Deus. Para você que levantou, enquanto nós adoramos ao Senhor, eu queria pedir que você fosse vulnerável na presença de Deus e que você faça essa oração. Se você que está nos assistindo online fez essa oração ou deseja entregar o seu coração para Jesus, eu peço que você entre aí nesse QR Code e que você fale conosco. Nós queremos entrar em contato com você, nós queremos nos conectar com você, nós queremos te ajudar de alguma forma. Sabe por que você canta: para sempre exaltado és, para sempre adorado és? Sabe por que nós cantamos dentro dessa música: nada vencerá o seu grande amor, ó morte onde está? Tudo começou com um ato de obediência, quando Ele disse não às suas vontades, e sim à vontade de Deus. Jesus foi obediente desde sempre, e quando tentado por Satanás, talvez em um dos momentos onde ele mais precisava de um alimento físico, onde ele mais precisava de um cuidado, ele diz não para Satanás, porque ele sabia para onde ele tinha que correr. Ele sabia os braços que estavam abertos, ele sabia para onde ele tinha que ir, o braço de amor que estava lá o esperando. É por causa desse ato de dizer não às suas vontades que Jesus morreu, se entregou por nós, ressuscitou e vive até os dias de hoje. Nós não sabemos o que aconteceria se Jesus tivesse cedido às tentações. Com certeza a história seria diferente. Mas por amor e obediência a Deus Pai, e saber a quem Ele pertencia, Ele decidiu dizer não. E hoje você tem todas as ferramentas. Hoje você aprendeu que você precisa ser cheio do Espírito Santo. Hoje você entendeu que você precisa manter a sua espada afiada. Hoje você entendeu que você não pode trocar a recompensa espiritual pelas recompensas físicas. E por fim, você entendeu que você deve prestar culto e adorar um único Deus, Yahweh, o Deus de aliança, que fez uma aliança com você.
Levante as suas mãos. Pai, nós queremos pedir, Espírito Santo, venha nos encher, para que nós consigamos resistir às tentações, para que nós consigamos dizer não à nossa vontade e dizer sim àquilo que o Senhor tem para nós. Deus, nós não queremos nos satisfazer com aquilo que o mundo nos oferece. Nós queremos nos satisfazer, nos alegrar, sabendo que nós te obedecemos, sabendo que nós somos filhos bons e fiéis à tua palavra. Deus, aqueles que estão em pecado aqui e pediram e clamaram que o Senhor venha para trazer o perdão e restauração, Pai, Espírito Santo, eu peço que o Senhor visite cada vida aqui que possa sentir a sua presença, e que essa palavra, Senhor, esse começo de série, possa resplandecer a grandeza do teu Filho Jesus, aquele que nós adoramos e dizemos: nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. E nós pedimos, Pai, que o Senhor leve cada filho em segurança, que o Senhor abençoe o final de semana, que o Senhor abençoe o domingo, e que quando eles estiverem perto de cometer qualquer ato de pecado, de ceder às suas vontades, que eles possam se lembrar dessa mensagem, Senhor, e que eles mudem a atitude, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um final de semana abençoado. Nós amamos a vida de vocês e espero vê-los sábado que vem. Nós continuaremos a série. Pastora Érica trará uma palavra maravilhosa, será ela a próxima semana. Não deixe de vir, chame um amigo e vamos aprender. Ele venceu, e ele venceu, e ele vencerá todas as vezes que nós clamarmos a presença dele, amém? Deus te abençoe, vá em paz, que você tenha um final de semana abençoado.